Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o nome de Jesus, que Deus, Ele trará restauração, Ele trará mudança, e tudo aquilo, Senhor, que de alguma forma fugiu do controle dessa pessoa, tudo aquilo, Senhor, que é impossível ao homem, tudo aquilo que não é ao alcance do homem, nós oramos para que o Senhor Deus reverta essa situação. Meu Deus, em nome de Jesus, toque na vida daquelas pessoas que estão doentes no hospital, aquelas pessoas que estão em casa, numa cama e que precisam de um milagre. Não tem forças em si mesmo, mas Tu és o Deus que pode reverter esse quadro, esse diagnóstico. O Senhor pode entrar com intervenção, com mudança na vida dessa pessoa. E eu te peço, Pai, toque com Teu poder agora, no nome de Jesus Cristo, e dá vitória, Pai. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo. E essa pessoa que está em busca de um milagre, que está em busca, Senhor, de uma cura, que está em busca de uma bênção especial, que haja uma liberação sobrenatural agora sobre a vida dessa pessoa. Também oro em nome de Jesus, para que o Senhor afaste toda falsa amizade de perto dos nossos filhos, do nosso convívio, e venha nos guardar, Pai, a nós e a nossa casa, da maldade, das segundas intenções, daquilo que não vemos com nossos olhos naturais. Pedimos a Tua proteção, que todas as áreas da nossa vida sejam cobertas com sangue precioso de Jesus Cristo. E pedimos, Pai, Teu favor, pedimos a Tua graça, pedimos que a Tua mão de poder repouse sobre essa pessoa. No nome de Jesus, toque-os com o Teu poder, Jesus. Também eu quero orar, Senhor, pela salvação de todos essa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus, que a mão do Senhor repouse sobre essa vida, repouse sobre essa casa. No nome de Jesus Cristo, também oro, Pai, para que a presença do Senhor encha vidas, em nome de Jesus. Essa pessoa, Pai, está chegando o seu trabalho, o que de alguma forma, Pai, teve um dia cansativo, que agora a Tua presença venha e traga um refrigério sobre essa pessoa, que haja um refrigério, que haja um renovo de forças, que a presença do Senhor toque essa pessoa agora, no nome de Jesus. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com o Teu favor, Senhor. E nós oramos apresentando a Ti, Senhor, todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui. Apresento diante de Ti, Pai, cada pedido de oração, cada clamor, cada lágrima, Pai, que está sendo derramada aos Teus pés, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa e a tua família. E você que está entrando aqui na oração agora, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Porque Deus está agindo. Eu posso confirmar para você, Deus está agindo. Olha esse testemunho que eu recebi da Marina, e ela escreveu assim: Profeta, acompanho o seu programa pela TV há alguns meses e ele tem sido luz na nossa vida. Há alguns dias minha afilhada foi diagnosticada com influenza e pneumonia e junto disso desenvolveu uma conjuntivite severa, a ponto dos olhinhos dela chegarem a sangrar. Ela ficou internada com apenas 2 anos. Eu colocava a foto dela em frente à televisão na hora da sua oração e pedia para Deus curar. Na mesma semana, profeta, ela voltou a comer, sorrir e a cantar. Nos dias seguintes recebeu alta e terminou o tratamento em casa. Essa é apenas uma das muitas obras que Deus tem feito na minha vida através do seu programa. Agradeço muito e que Deus continue te abençoando poderosamente. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Você pode glorificar a Deus, glorifique o Senhor. Graças te damos, Senhor. Eu quero trazer uma palavra que é uma continuação da palavra que eu comecei hoje pela manhã,
Você que me acompanhou na oração da manhã, eu falei sobre vencer adversidades. Eu dei alguns conselhos, eu quero continuar essa mensagem. E uma das coisas que eu quero falar sobre adversidades é que você tem que ter fé que Deus tem o poder de parar o ataque. Todo ataque contra a sua vida, Deus tem o poder de interromper esse ataque. Ele é Deus poderoso. Se Ele colocar a mão, não importa a quantidade de ataques, de ofensivas, de maldade contra você, que Ele vai interromper. Ele tem o poder de parar esse ataque. A Bíblia diz no Salmos 46, verso 9, Ele faz cessar as guerras. Você serve a um Deus muito poderoso. Ele é capaz. Inclusive, a Bíblia diz que Ele tem o poder de mudar o coração dos reis. Deus tem o poder de mudar o coração dos poderosos. Então, se você está sofrendo algum tipo de ataque, coloque sua fé em Jesus, apresente essa situação nas mãos de Deus, apresente o que você está enfrentando nas mãos de Deus, porque Ele tem o poder de mudar o coração dos reis, Ele tem o poder de cessar as guerras, Deus tem esse poder. Nós, durante todo o tempo de conflito que houve, agora nesses últimos dias, no Oriente Médio, nós nos levantamos em oração. Não só eu, mas milhares de pessoas no mundo inteiro se levantarem em oração pela paz. Eu creio, Deus faz cessar as guerras. Deus faz cessar as guerras. Deus tem o poder de intervir nessa situação que você está enfrentando. Então, sabe, nós não podemos ficar só em volta do problema e tentando resolver o problema. Você já tem tentado de tudo e continue tentando, mas não esqueça que nós temos uma ferramenta espiritual poderosa para intervir nessa guerra. E essa ferramenta vem pelo poder de Deus, vem pela oração, vem pelo clamor, vem pela intensidade da nossa busca. Então, o Deus que faz cessar as guerras tem o poder de fazer cessar toda a obra do inimigo. Por isso, creia, Deus está prestes a se mover em seu favor. Confie nele. Confie no Senhor, meu amado. O Senhor está dizendo isso para você hoje. Não te desespera, não desista. Sabe, não deixa o inimigo de alguma maneira enganar você a ponto de fazer você pensar que não está adiantando. Não, está adiantando e Deus está trabalhando. É que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E um detalhe, você lembra que quando o povo de Israel entrou em Jericó, eles tiveram que por 7 dias estarem ali. Eles não pegaram numa arma, eles não pegaram, sabe, eles não tentaram entrar e invadir Jericó antes do término que o Senhor havia determinado. E sabe por quê? E isso é profético e você tem que entender que eles estavam aguardando a instrução do Senhor ser concluída. A instrução que o Senhor deu para eles era que no 7º dia eles deveriam bradar. E eles fizeram isso como o Senhor disse. Então, há coisas que não vai acontecer, sabe, da noite para o dia, mas você tem que aguardar a instrução do Senhor. E a instrução do Senhor é: permaneça firme, resistir ao inimigo, porque ele vai fugir de vós. A quinta coisa, na verdade, já que a gente está compartilhando, porque eu já falei de 3 de manhã, agora eu falei de 1 agora. A quinta coisa é: mantenha o espírito de alguém que vai até o fim. Ou seja, vá até o fim, não desista, termine. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. As pessoas têm que terem mais resistência contra o mal e precisam também ter resistência na sua posição de oração. Você tem que ser uma pessoa de resistência na oração. Você não pode deixar, sabe, com que o inimigo faça você descrer das promessas de Deus, do que Deus está fazendo, do que Deus está operando. Mantenha seu passo, determine-se a correr uma corrida de longa distância. Mantenha vivo o espírito
que Deus colocou em você de ir até o fim, de concluir. E eu tenho, inclusive, isso eu posso dizer que é uma exortação, certo? Que eu quero fazer a cada um que está orando comigo. Eu sempre vejo que as pessoas começam um propósito, mas quando chega sábado e domingo, elas se envolvem com tantas coisas e elas acabam deixando o propósito que elas fizeram com Deus de lado. Se você está no meio de uma guerra, você não pode parar. E se a guerra deu uma diminuída, de repente, sabe, você sentiu que a coisa deu uma melhorada, espareceu um pouco, você deveria continuar mais firme ainda em oração. As pessoas se enganam pensando que elas estão batalhando e que Deus não está ouvindo, que elas não estão prevalecendo. Aí, a cada oração, você dá um passo em direção à tua vitória. A cada oração, a cada clamor, a cada dia. Por isso nós temos que ter uma consciência. Se não houver busca constante em uma guerra espiritual, não tem vitória. Então, eu vejo muitas pessoas, às vezes, reclamando. Puxa, mas Deus não está fazendo a minha vida, eu entrei no propósito, mas às vezes ela entrou no propósito, ela começou na segunda, quarta-feira, ela já parou. Ela começou na segunda, quinta-feira, ela já estacionou e sabe, esquece tudo. E eu vou dizer uma coisa para você, quando estamos em guerra espiritual, tem que ser um propósito após o outro. Você não pode parar até você ter vitória total. E eu acredito, sabe, que as orações que nós temos feito, as orações que nós temos nos colocado diante de Deus, só têm sido bênçãos na nossa vida. Elas não podem ser peso, elas não podem ser atrapalho para a nossa vida, ao contrário, estão sendo bênção na nossa vida. Quantos testemunhos eu tenho recebido? Olha, essa mulher, através do nosso programa de TV, das orações, ela está sendo abençoada, sua casa está sendo abençoada. A bebezinha com 2 anos chegou a sangrar nas vistas e Deus interviu, Deus colocou a mão. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, Deus está operando, Deus está trabalhando em seu favor. Por isso, permaneça firme. As pessoas experimentam a adversidade, mas são aquelas que se mantêm fortes até o fim que são recompensadas. Deus quer te recompensar, mas para isso você tem que, como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. Manter-se em Deus, você tem que manter-se em Deus. E, em último, foque nos benefícios da persistência. Quando estamos no meio de uma adversidade e nos mantemos crendo que vamos ter uma recompensa de todo o trabalho, de todo o clamor, então as coisas ficam mais fáceis, porque você sabe, e é como se você estivesse, sabe, se alimentando daquela recompensa. A Bíblia nos diz em Mateus 10, 22, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A persistência é uma recompensa. Guarde isso, a persistência é uma recompensa. A única coisa que será recompensada na eternidade é você batalhar pela fé. Quando você está cansado, exausto e desanimado, persista. Não pare. Não deixe o diabo te parar, não deixe irmãos te parar, não deixe a gente invejosa te parar, não deixe a gente crítica te parar, não deixa nada te parar. Você tem que ter um foco, sabe? E você tem que saber que Deus tem sido fiel na sua vida e que você não deve parar apesar de nada, apesar de nenhuma dificuldade, porque Deus está lhe fortalecendo. Você me conhece e não é de hoje. Eu já estou aqui há anos, certo? Eu nunca caí de paraquedas aqui. Deus me estabeleceu aqui, tem me abençoado e vocês são testemunhas de muitos milagres e testemunhos que aconteceram na vida de vocês, na vida de outras pessoas. E o que eu quero dizer com isso? O que eu tenho falado aqui, você tem provado que é verdade. A palavra de Deus não falha. Jesus Cristo está vivo, Deus fala e existe poder na intercessão. Então, se uma coisa funciona, por que eu não vou colocar a minha confiança e não vou ter aquilo como um hábito poderoso na minha vida? Nós temos sido testemunhas que a oração funciona. A oração é poderosa. Deus ouve orações. Então, se
eu sei que algo funciona, que existe uma recompensa de eu estar ali, 6 da manhã, de eu estar às 18 horas clamando. Então, por que eu não me posiciono nessa posição de imparável, de indesistível, de uma pessoa perseverante, se eu sei que eu vou ter recompensa? Você sabe que no final dessa oração aqui você vai ter recompensa. Você sabe que buscando a Deus, que lendo a palavra, que se fortalecendo diante de Deus, você vai ter recompensa. E a maior recompensa que todos nós receberemos vai ser um dia, quando o Senhor nos chamar, seja no tempo que for, nós vamos receber a recompensa que está nos céus, que é a da vida eterna, certo? Nós somos salvos por Jesus Cristo, mas iremos tomar posse da nossa recompensa total quando partirmos aqui dessa terra. Iremos entrar no cumprimento dessa promessa. Eu quero dizer uma coisa no cumprimento total dessa promessa. Eu quero dizer uma coisa para você. Vale a pena ir até o fim. Amém? Escreve isso aqui nos comentários. Vale a pena ir até o fim. Existe uma recompensa, existe um plantar e colher para tudo na vida. E isso, sabe, o que nós vemos aqui no natural, isso reflete no espiritual. Se eu planto coisas aqui nessa terra, eu vou colher no espiritual também na minha vida. Então o espiritual é igual. Se eu estou plantando perseverança, se eu estou plantando persistência, eu vou colher na minha vida, certamente. Então é por isso que você tem que ir até o fim. Se você hoje balançou na fé, de repente está chegando o final de semana e você viu alguma decepção e o diabo, sabe, trouxe uma coisinha aqui no seu ouvido e Deus está dizendo para você: não caia nessa armadilha do inimigo. Não caia, vença essa adversidade agora, dizendo: Deus, eu não vou parar. Deus, eu vou permanecer firme na fé, firme na tua promessa. Amém. Certo? Porque há pessoas que desencabeçam quando se frustram. Você sabe que é assim. Tem muita gente que vira a cabeça quando se frustra. Ei, isso não vai acontecer com você. E se de repente eu estou falando com alguém que já virou a cabeça aí, Deus está dizendo para você: volta. Volta, porque Ele vai te dar amor, misericórdia, a bondade dEle vai encher a tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu não estou falando essas coisas aqui, sabe, de forma aleatória. Existe um propósito, existe uma direção e o Senhor me estabeleceu aqui para falar isso para você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. E também quero convidar você, em nome de Jesus, a permanecer firme no propósito nesse final de semana. Eu recebi uma palavra do Senhor, como eu disse, para essa oração, para esse propósito. E eu sei que Deus vai cumprir a sua palavra. Deus vai cumprir aquilo que Ele falou comigo, que Ele é Deus para transformar, Ele é Deus para mudar, para reverter qualquer situação. Amém? Deus vai reverter situações aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Você crê? E assim como você se esforça muitas vezes para estar nas orações, eu me esforço aqui também, certo? Eu estou em Roma, eu tenho uma escola de profetas que começará daqui a algumas horas aqui em Roma e com todo o fuso. Você sabe, eu estou numa cidade maravilhosa e eu pude visitar poucos lugares por causa dos meus compromissos com o reino de Deus. Mas Deus sabe todas as coisas e eu sei que existe um propósito de eu estar aqui, existe um propósito de eu ser fiel aqui ao que Deus me deu. Amém? Nos horários que me sobra, daí eu vejo alguma coisa, certo? Eu quero declarar o Salmo 91, amém? E você que ainda não é meu aluno na Academia Kindle Global, eu quero convidar você a se tornar meu aluno. No mês que vem, nós vamos ter uma Masterclass de visões e mundo espiritual. Amém? Vai ser 3 dias. Vai ser intenso. Nós vamos falar sobre visões espirituais e mundo espiritual. Vai ser incrível. 3 dias de imersão. 3 dias incríveis e abençoados. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você, compartilhe como nunca você compartilhou. Mande essa palavra para alguém, mande essa oração para grupos nas tuas redes sociais. Deus vai tocar em alguém aí que precisa ouvir essa palavra. Amém?
Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Lembrando a todos que julho, se Deus me permitir, estarei nos Estados Unidos para a Escola de Profetas que teremos lá. Então você que mora nos Estados Unidos, que gostaria de estar conosco, vai ser uma grande bênção. Amém? E eu disse hoje pela manhã e vou dizer agora de noite, qual é a desculpa que você tem para dar? Certo? Para algo que pode mudar a sua vida para sempre. Como assim mudar minha vida para sempre? Uma palavra profética, num ambiente profético, pode mudar a tua história para sempre. Por isso eu quero convidar você, quem é aluno da Academia Quino Global, não precisa pagar nada para participar da Escola de Profetas que nós teremos lá em Orlando, na Flórida. Então, se você é meu aluno, é só você entrar em contato com a minha equipe e dar o seu nome, o nome das pessoas da sua casa, da sua família. Amém? Eles vão dar as explicações. Se você quiser levar acompanhantes, você pode, mas aí você conversa com eles, certo? E você que tem amigos nos Estados Unidos, compartilha com eles. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção eles estarem conosco nesse tempo profético. Amém? Eu vou ir a passeio com a minha família, mas eu estarei um dia cumprimentando nossos alunos da Academia Quino Global, certo? É por isso que eu quero que você, que não é aluno ainda, você se torne nosso aluno para andarmos juntos, certo? Somos uma família profética. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente lá no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te apresentar diante de Deus. Escreve aqui nos comentários. O Deus que reverte situações. Escreve aí, o Deus que reverte situações está tocando na tua vida. Amém? E para aquele que estava pensando em desistir, escreve aqui nos comentários, eu não vou parar, eu vou até o fim. Escreve aí, eu não vou parar, eu vou até o fim, em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Senhor, toca com Teu poder agora. Eu oro pela cura total e completa dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus para que nada mais fique no caminho dela, impedindo ela, interrompendo ela, bloqueando ela. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que tudo aquilo que tem se levantado contra ela para paralisá-la, para fazê-la desistir, para fazê-la parar, no nome de Jesus, que esse mal saia do caminho dela. Tudo aquilo que tem lutado contra as forças dela, tudo aquilo que tem lutado contra a mente dela, tudo aquilo que tem trazido um desânimo, um cansaço, uma frustração, que isso saia agora em nome de Jesus. Eu quero declarar as recompensas divinas no teu caminho, há bênçãos que Deus tem preparado para você, há algo extraordinário para você no fim desse propósito, desse tempo que Deus tem preparado, e eu oro em nome de Jesus para que você caminhe sobre céus abertos, que todo tipo de
laço, todo tipo de engano, todo tipo de ação maligna para resistir você num lugar ou até mesmo impedir você de entrar na sua terra prometida, no que Deus tem reservado para a sua vida. Em nome de Jesus, que você agora receba a unção de Deus para saltar muralhas, que você receba a unção de Deus para vencer essa adversidade. Eu oro, Pai, por todo pai, por toda mãe que está enfrentando uma luta com filhos. Eu oro por um milagre agora nessa relação. Em nome de Jesus, Pai, tira os filhos de toda amizade errada, de todo lugar errado. Venha guardar, proteger, livrar. Também oro por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente. Oro pela cura total e completa. O Deus que reverte situações, o Deus que muda diagnósticos, o Deus que pode mudar essa história, o Deus que pode mudar esse casamento, o Deus que pode mudar o rumo das coisas na vida dessa pessoa. Eu oro agora pela restauração total, completa na vida dessa pessoa. Eu oro por um milagre de Deus tocando na tua vida agora, que o poder de Deus te toque, que as amarras espirituais saiam da sua vida, que você seja livre. E, meu Deus, eu oro para que cada pessoa que está aqui sendo tocada por Ti para coisas maiores, o Senhor quer levá-la a coisas maiores, que nada mais a detenha, que hoje ela possa romper, que hoje ela possa sair das fronteiras, das crenças limitantes, daquilo que tem bloqueado ela, impedido ela de se movimentar ou de chegar aonde o Senhor quer que ela chegue. Eu oro em nome de Jesus, para que a mão do Senhor seja sobre ela agora. Apresento todos os pedidos de oração aqui ao Senhor. E em uma só fé, Pai, como está escrito na Tua Palavra, aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Que nesse momento, Senhor, haja uma liberação do céu sobre essa pessoa. Amém e amém. Glória a Deus. Receba essa palavra, receba essa oração, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe. E não esqueça de compartilhar. Você foi abençoado, compartilhe, tá bom? Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, às 6 horas da manhã. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso do nosso Salvador Jesus Cristo cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total na nossa vida, pelo poder de Jesus Cristo, pela sua santa e poderosa palavra. Damos bem-vindo ao Espírito Santo aqui nessa oração e te pedimos, ó Deus, cumpra o teu propósito, fale aos nossos corações. Oramos também para que tudo aquilo que está torto na nossa vida seja endireitado pelo teu poder e pela ação sobrenatural do teu favor, no nome de Jesus. Tira do nosso caminho, Senhor, tudo que for atrapalho, tudo que for confusão, tudo que for cilada, tudo que for mal, no nome de Jesus Cristo. Também te peço, Pai, porque o Senhor ministra no meu coração isso nesse momento. Faça justiça em favor daqueles que estão clamando dia e noite, aqueles, Pai, que estão pedindo respostas do Senhor em processos, que estão pedindo respostas do Senhor em casos difíceis. Nós pedimos a Tua intervenção e pedimos a justiça do Senhor se manifestando. Quebramos também completamente todo tipo de inveja, de maldade, de difamação, de intriga, tudo aquilo, Senhor, que for semeado para trazer discórdia, afasta do nosso caminho e do caminho da nossa casa. Oramos para que o nosso lar seja um lar transformado, o nosso lar seja um lar de bênçãos, um lar de harmonia, um lar de paz, um lar de saúde. Que a nossa casa possa ser um cantinho do céu, possa ser um pedacinho daquilo, Senhor, que existe no céu, da atmosfera do céu, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Estamos no 5º dia do nosso propósito. E nessa oração da noite eu tenho uma mensagem especial para o teu coração. Fica aí. Porque se Deus te trouxe nessa oração, Ele vai falar contigo. Você vai ser muito ministrado.
E eu quero que você preste atenção nesse testemunho da Janice. A Janice mandou esse testemunho para a gente e eu quero compartilhar com você, para você também ser testemunha. Você está sendo testemunha do que Deus está fazendo aqui nas orações. Olha esse testemunho. Graça e paz, profeta. Acompanho o seu ministério há mais de 4 anos e hoje venho testemunhar um dos milagres que recebi do Senhor Jesus nesse tempo. Durante um exame de rotina, foram identificados 2 nódulos na mama esquerda. Desde então passei a fazer acompanhamento. Após uma campanha de oração para esse propósito, fiz um novo exame. O médico, sem entender o resultado, repetiu o ultrassom 3 vezes. Os nódulos haviam desaparecido. Em fevereiro, repetiu o exame e mais uma vez foi confirmado: não há mais nódulos. Sou grata a Jesus por esse milagre. Que Deus continue abençoando poderosamente o seu ministério. Glória a Deus, Janice. Toda honra e glória a Jesus Cristo. Ele cura. Ele é o mesmo, gente. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que curou o cego Bartimeu. Ele é o mesmo que ressuscitou a filha de Jairo. Ele é o mesmo que disse: Lázaro, vem para fora. Jesus está vivo e é por isso que nós estamos reunidos aqui em nome dele. Deus me deu uma palavra e eu quero perguntar para você se você está preparado para receber essa palavra, porque ela vai falar com você. Então, não sai daí de onde você está. Se você está dirigindo, presta muita atenção. Se você está em casa, não sai do sofá. Fica aí agora, porque Deus vai falar contigo poderosamente. Eu quero te perguntar, está preparado para essa palavra? Olha o que Deus me revelou em 2 Samuel capítulo 6, do verso 20 ao 23. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Davi, porém, disse a Mical: tudo o que eu fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso celebrarei diante do Senhor. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Contudo, serei honrado por essas escravas que você mencionou. Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o final da sua vida. Preste muita atenção nessa passagem. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família. Esse é o destino, meu e seu. Estar em casa para abençoar, para ser bênção e não um demônio dentro de casa. É forte essas palavras, mas é verdade. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família. Essa é a batalha que homens e mulheres precisam vencer. A batalha de ser uma bênção e não de ser um demônio dentro de casa. A Bíblia diz que quando Davi estava voltando alegre para casa por causa da arca do Senhor que estava chegando em Jerusalém, diz que Mical ficou indignada por Davi estar dançando, alegre, feliz diante da arca do Senhor. E a Bíblia diz que ele chegou em casa e ela murmurou, ela reclamou, ela criticou a Davi. Eu entendo que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Se Davi tivesse tido uma intenção errada, tudo bem, mas ele não teve uma intenção errada, ao contrário, ele estava ali alegre diante do Senhor e ele é claro aqui nas suas palavras. Eu quero que você entenda que a nossa casa é o lugar que nós precisamos vencer. É o lugar que nós precisamos ter vitória. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você tem que prestar atenção nisso, porque eu vi aqui nessa passagem uma crise que se instalou
nessa família. Quantos lares hoje estão em crise? Quantas famílias estão desmoronando? Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim: eu não tenho alegria de estar na minha casa. Eu não tenho prazer de estar na minha casa. Tem gente que é visita em casa, que é visita dentro de casa. Está às vezes presente de corpo, mas ausente de mente e coração. Quantos lares é pura discórdia, briga, desentendimento, desrespeito? Quantos lares não existe mais harmonia? Ao contrário, é uma zona de guerra, onde a confusão está instalada, onde não existe o temor do Senhor, onde existe constantes acusações, ataques. Porque aqui nós vemos um ataque de Mical contra Davi. Ela estava criticando ele. Quantas mulheres fazem exatamente isso? Vivem criticando, vivem murmurando, vivem reclamando. E igualmente homens, que tudo que sabem fazer é chegar em casa e brigar, reclamar, dizer que as coisas não estão bem, apontar os defeitos. Guarde essa palavra no seu coração. Onde quer que seu coração esteja, essa é a sua casa. Se o teu coração está no teu trabalho, a tua casa, o teu endereço é o teu trabalho e não a tua casa. Nós temos que trabalhar, sim. Devemos levar o pão para casa, sim. Mas quando estivermos em casa, nós devemos entender, aquela é a nossa casa. A sua casa não é onde mora a sua mãe. A sua casa é onde está a sua esposa, onde estão os seus filhos, onde está o seu marido. Essa é a sua casa. A sua casa não é a academia. A sua casa é onde está o seu cônjuge, onde está os seus filhos. Ali é a sua casa. A sua casa não é a casa dos seus amigos, que você fica até altas horas, aonde você se sente bem, aonde você fica à vontade. Não, a sua casa é onde a sua família está lhe aguardando. É quando seus filhos chegam do colégio e você está ali aguardando por eles. Essa é a sua casa. Não justifica o que eu vou falar aqui, mas será que Davi não estava no terraço do palácio real porque Mical era uma tola? Isso é duro de ouvir. Mas a Bíblia diz que a relação de Davi com Mical nunca mais foi a mesma daquele dia em diante. Eu não estou dizendo que Davi, ele fez o certo ao adulterar com Batseba e depois acabar se enroscando no assassinato, enfim, não justifica, nada justifica uma traição. Mas devemos entender que Mical era tola, não era uma mulher sábia. A mulher com sabedoria edifica a sua casa. Tem mulher que não tem sabedoria. Uma vez eu conversei com uma mulher assim. Ela perturbava a vida do marido dela. Ela não era sábia. O homem passava o dia inteiro trabalhando. Aliás, trabalhava na lavoura. Ficava às vezes 2 meses na lavoura, trabalhando. E quando chegava em casa, a mulher azucrinava a vida desse homem. Foi, que chegou um tempo que eles me chamaram na casa deles. E eu fui, e quando eu cheguei lá, ele não queria ela nem pintada de ouro mais. E daí ela expunha as razões dela, ele expunha as razões dele.
E chegou o momento que ele pegou e traiu ela com uma vizinha. Aí ela veio até mim e disse: ele me traiu, ele me traiu. Aí eu disse para ela: você nunca foi uma mulher sábia, mas se você, a partir de hoje, começar a mudar a forma como você trata seu marido, Deus vai restaurar o teu casamento. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Deus restaurou o casamento deles. Ou seja, como eu disse, não tem justificativa, certo? Por pior que seja a situação dentro do lar, não tem justificativa da pessoa trair. Não, isso não, jamais. Mas tem muitas coisas que corroboram para que um problema se agrave. E sabe quantas vezes a casa não é um lar, mas é um lugar de rivalidade. Infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, muitas vezes homem e mulher competem, são rivais dentro de casa, em vez de serem companheiros. Em vez de um estar do lado do outro, são rivais dentro de casa, onde um quer ser melhor do que o outro, onde um não se dobra para o outro, onde não conseguem se acertar, não conseguem chegar num consenso. E essa rivalidade tem destruído e tem matado muitos lares. Eu estava ouvindo um testemunho ainda hoje sobre isso, a respeito de uma mulher que sempre foi dona de casa, sabe? Nunca chegou a trabalhar, mas ela disse: o meu maior trabalho foi ser uma mulher que trabalhou no lar para construir uma família. Enquanto meu marido estava viajando e trabalhando e não parava, a minha missão, eu entendi que o meu maior trabalho ela era preparar um lar para o meu esposo e para os meus filhos. E quando ele estava viajando, quando ele estava trabalhando, eu estava ensinando meus filhos a serem filhos e eu estava sendo uma mãe para eles. Sabe, quando eu ouvi esse testemunho, eu me emocionei porque a gente sempre, quando fala de algo relevante, nós falamos de pessoas que têm sucesso, que estão ganhando seus milhões, seus bilhões. Mas e o que falar então de quem está construindo um lar, quem está cuidando de um lar, quem está realmente sendo uma âncora para que uma família se levante, uma família seja poderosa aqui nessa terra. Nós devemos entender isso, sabe? Porque a maior riqueza, R$1 bilhão, não limpa a sua boca. R$1 bilhão não pode construir uma família. Porque uma família se constrói com amor, com disciplina e realmente trabalhando para que uma casa não seja um lugar de passagem, para que uma casa não seja como um hotel, mas que uma casa seja um verdadeiro lar. Vencer em casa é mais importante do que vencer no trabalho. Vencer em casa é mais importante do que vencer no púlpito. Vencer em casa é mais importante do que subir no pódio. Vencer em casa é mais importante do que mostrar para os outros que você é um vencedor. Por isso que tem aquele ditado que as pessoas dizem aí fora: nenhum tipo de conquista ou de vitória justifica a perda ou a destruição de um lar. O diabo prefere que você ganhe em qualquer lugar, menos na sua casa. Ele quer que você seja o Davi matador de gigantes. Ele prefere que você seja o Davi matador de gigantes. Mas ele não quer saber de você ser um bom pai, nem de você ser um bom marido, ou de uma boa esposa, de uma boa mãe. Porque o inimigo sabe que o nosso lar, ele é profético. E o destino de Deus é que a nossa casa sirva ao Senhor. Por isso que eu amo a declaração de Josué.
Josué disse: vocês escolhem o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Eu vejo ali um homem de Deus que se posiciona como um homem de família, como um homem que não está apenas, cuidando de uma casa, mas está cuidando de um lar, está cuidando realmente de algo importante. Eu acredito que a família é o ginásio de Deus para nos exercitarmos. Eu vou repetir. Eu acredito que a família é o ginásio de Deus para nos exercitarmos. Porque é dentro da nossa casa que nós seremos provados no nosso amor, na nossa paciência, na sabedoria de Deus. E se verdadeiramente estamos, trabalhando para cuidar de um patrimônio, de uma casa ou de um apartamento ou de bens materiais, ou se estamos realmente trabalhando para construir uma casa edificada em Jesus, uma casa edificada na palavra, uma casa que vai cumprir o seu destino profético aqui nessa terra. A minha preocupação hoje é isso. É realmente entender que a minha casa é uma casa profética, que o meu lar é um lar de destino. Você tem que entender, a sua casa tem um destino profético. Não ignore, não se trata de você só vencer, se trata de você ter a sua casa no altar de Deus. Faça tudo para ter a sua casa no altar de Deus. É por isso que nós temos falado tanto de você se levantar como um intercessor em favor da sua casa. Porque um intercessor é alguém que luta por outros. O intercessor é alguém que se coloca na brecha. O intercessor é aquele que se posiciona para que a sua casa vença, para que a sua família vença. Você está preocupado com tantas coisas hoje. Você tem que se preocupar com a sua casa, com o seu lar. Do que adianta só você ir para o céu e a sua família se perder? Você tem que lutar pela sua casa. Você tem que lutar pela sua família. Eu vejo tantas pessoas que estão sendo como Mical, tolas. Pessoas que não levam a família na igreja, porque ele teve um problema com o pastor, ou teve um problema na igreja, e agora ele não leva a família dele mais na igreja. Eu vou dizer uma coisa para você: acha outra igreja, mas não deixe de levar a tua família na igreja. Você tem uma responsabilidade de sacerdote em prol da tua casa, em prol do lugar que Deus te deu. Oremos para que a nossa casa seja uma casa firme. Oremos para que a nossa casa seja uma casa na rocha. Em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Amém? Peço que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. E quero agora declarar o Salmo 91 e fazer 2 convites importantes, muito importantes para você. O primeiro convite é que domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto na igreja. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. 15 minutos antes de começar o culto, eu vou estar orando pelos doentes. Eu vou orar pelos doentes, nós vamos ungí-los, vamos impor as mãos sobre eles, vai ser algo incrível. Domingo agora, 9 horas da manhã. Se organize para estar com a gente. E o meu segundo anúncio é que segunda e terça-feira nós vamos ter um evento chamado Seminário de Intercessão Profética, onde eu e meus convidados vamos ensinar você a se tornar um poderoso intercessor. É exclusivo para quem é aluno da Academia Quino Global, mas se você também não quer se tornar aluno da Academia, quer só participar do seminário, bem, você pode entrar em contato com a minha equipe. Você vai ser muito abençoado. Agora, se você entrar dentro da Academia, você vai ver que plataforma incrível, que vai te ajudar no teu crescimento, no teu avanço. E você vai ter novas experiências. Você tem que entender, tem ferramentas que Deus quer te entregar nesse tempo. Por isso, se levante como um poderoso intercessor. Os links estão aqui na descrição do vídeo, tanto através do meu site,
www.vinicius37.com.br, quanto dentro da Academia Kingdom. Qualquer um dos dois vai fazer você participar desse seminário de intercessão profética. E você que é intercessor, está meio apagado, está na hora de se levantar. Você tem uma casa para guardar em oração. Você tem uma casa para lutar com todas as suas forças, para transformar essa casa em um lar, em um lugar de reparo, em um lugar de refrigério, em um cantinho do céu. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários o pedido de oração, tua necessidade, teu desafio. Amém? Todos nós temos desafios. Não quebra esse propósito. Estamos firmes orando aqui 6 da manhã, 18 horas. Diz assim o Salmos 91. E compartilha com 7 pessoas. Não esquece, tá bom? Tem muita gente que vai ser abençoada através do teu compartilhamento. Deus vai te usar hoje. Amém? Deus vai te usar. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração, todo clamor, lágrimas, todo aquele que está agora chorando pelo seu lar, todo aquele Pai que está olhando para a sua família, que nesse momento, ó Deus, essa pessoa comece a entender a transformação que é necessária na sua vida. O quanto essa pessoa precisa lutar pelo seu lar, o quanto ela precisa ressignificar várias coisas na sua vida. Por isso eu oro apresentando diante de Ti todos os pedidos de oração aqui e eu peço um milagre, eu peço uma intervenção. Oramos, Pai, pela restauração de lares, oramos pela restauração de casamentos, oramos pela restauração de comunhão de pais e filhos e de filhos e pais. Oramos, ó Deus, para que o Senhor avive o lar, transforme realidades, mude o que pessoas estão vivendo. E nós oramos no nome de Jesus, para que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Oramos, ó Deus, para que esse lar seja um lar cheio de paz, seja um lar cheio de alegria, que o marido e a mulher possam andar juntos, possam andar, Senhor, em unidade. Como diz a Tua palavra, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo, que haja acordo, Pai. Que caia por terra todo espírito de divisão, de briga, de confusão, de murmuração dentro desse lar. Oramos também para que o Senhor livre de todo mal, de toda cilada, de toda tentação, de toda obra do diabo esse lar, e que esse lar seja guardado pelo Senhor. Oramos, Pai, para que o Senhor traga transformação, traga vitória, traga paz, traga unidade nessa família e que dentro desse lar possa haver, Senhor, a Tua bênção, possa haver a Tua paz, possa haver a Tua cura, possa haver o Teu perdão. Oramos no nome de Jesus Cristo para que todo aquele que está doente seja curado. No nome de Jesus. Eu oro pela cura total e completa, do alto da cabeça ao plano dos pés. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo. Senhor, toque-os com Teu poder, toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor, Jesus. E nós oramos para que a transformação seja tão intensa na vida dessa pessoa, que ela se aproxime tanto de Deus, que a glória do Senhor resplandeça em seu rosto, na sua face,
em nome de Jesus. Amém e amém. A transformação está acontecendo. A transformação está acontecendo. Teus olhos estão mudando. Você está virando para outro lado. Deus está agindo na tua vida. Amém? Há uma obra do Senhor que está acontecendo aí. Toda honra e glória ao nome de Jesus. Não vamos quebrar esse propósito. Amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estarei aqui junto com vocês. Amém? E que você possa compartilhar essa oração com muitas pessoas, com pessoas próximas de você. Que Deus te guarde, que Deus te dê paz e que a tua casa, você e tua casa, sirvam o Senhor. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus te abençoe e até mais.